velhas rotas não traçam novos caminhos. É verdade que a jornada dos novos caminhos é desafiadora, mas estando junto dos melhores parceiros, a insegurança diante do futuro se transforma em vitórias. É preciso estar ao lado de quem sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Ao lado de quem não tem medo de inovar e traz a tecnologia junto de si. Ao lado de quem emana confiança, transparência e credibilidade. O futuro não se escreve no singular, mas sim ao lado de parceiros de verdade. Verum Partners, Excellence as a Service. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Point of View Verum Partners. Hoje nós vamos falar sobre o setor portuário no Brasil. Esse é o 11º Point of View da Verum Partners e é um prazer te receber aqui conosco nesse debate entre especialistas em soluções para alavancar o seu projeto. Nós vamos hoje trazer um pouco sobre como anda a realidade portuária no Brasil e também vamos falar das dificuldades, das tendências, mas principalmente nós vamos falar de soluções. Como hoje a gente tem soluções, metodologias, tecnologias que podem resolver problemas, curar dores e trazer bons resultados para esse setor que é tão estratégico na economia brasileira, na economia mundial. Afinal de contas, é uma das principais portas de entrada para produtos, entrada e saída de produtos do nosso país e do mundo todo, né? Se você não conhece, o Point of View Verum Partners é um evento que lança um documento, um estudo que vai estar disponível gratuitamente para você fazer o download. Então, hoje nós vamos pincelar alguns pontos deste documento, desse estudo feito por especialistas da Verum Partners, como eu disse, especialistas na alavancagem de projetos e resultados, e depois você pode baixar esse documento gratuitamente. Nós vamos disponibilizar aqui o QR Code para você fazer o download gratuito. No final do evento também a gente disponibiliza o QR Code e também o link nos comentários aqui deste evento e também nas nossas redes sociais. Então, não vai faltar lugar para você procurar e esse documento e fazer o download, tá? Antes da gente começar o evento de hoje, antes de eu chamar os nossos super convidados que vão abrilhantar esse debate com muito conhecimento, eu gostaria de convidar você a seguir a Verum Partners nas redes sociais, seja no LinkedIn, seja no Instagram. Nós também estamos no Spotify, aqui no YouTube, né? Você pode seguir o nosso canal e visitar também o nosso site, verum.global, onde a gente tem um blog recheado de artigos técnicos, com muitos insights e muitas soluções para poder, às vezes, ajudar você a alavancar o seu projeto. Se alguma coisa que nós falarmos aqui hoje acendeu uma luzinha para você e você acha, eu acho que essa solução pode ser legal para a minha empresa, para o meu projeto, não deixe de entrar em contato conosco, nos procure no LinkedIn, mande uma mensagem para nós no nosso site. Vai ser um prazer conversar com você e apresentar um pouquinho mais dessas metodologias que estão alavancando projetos em todo o Brasil, na América Latina e em outros lugares do mundo também. Ok? Chega de falação, vamos trazer quem entende aqui. Eu gostaria de dar as boas-vindas para ela, que é especialista em ESG na Verum Partners, Fernanda Faria. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Maravilha. Hoje a gente também tem aqui ele que está desenvolvendo novos negócios da Verum, principalmente no setor portuário, Israel Murat. Boa noite, Murat. Seja bem-vindo. Boa noite, Joel. Boa noite, Fernanda. Prazer estar aqui com vocês em mais um evento importante como esse. Vamos bater um papo legal hoje sobre o setor de portos. Ótimo. E a gente tem também um super convidado, ele que desenvolve negócios, né? É Business Development Manager na Moffat Nichol, Fábio Rigotti. Seja muito bem-vindo ao Point of View. Como vai, Joel? Boa noite, Fernanda, Murat. Quero agradecer muito o convite. Me sinto muito honrado aí. Espero que eu consiga contribuir aí com vocês, com um pouquinho de informação. Maravilha, gente. Agora, então, é com os especialistas. Gente, bom debate, eu volto daqui a pouco. Boa noite.
Legal, Joel, obrigado. Então, começando aqui o nosso papo de hoje, eu acho que a gente pode começar contextualizando um pouco o setor de portos num cenário global, né? Como é que esse setor ele está ao redor do mundo? Será que está quente? Será que não está andando tão legal? Então, o setor de portos a gente sabe que ele tem um grande significado, né, para a economia global. Eles são fundamentais, os portos, para o transporte de mercadorias, para o transporte de pessoas. Então, são basicamente um elo entre o exterior, né, e o interior dos países, das cidades, e esses portos, então, eles têm cada vez mais importantes investimentos, né, são investimentos constantes em projetos, em iniciativas que visam basicamente melhorar a infraestrutura e tornar os portos mais eficientes. Esses projetos eles incluem, claro, o desenvolvimento de centros de distribuição, melhoria de gestão, melhoria de segurança, né, é um tema bastante importante também, e, claro, modernização dos equipamentos, melhoria de gestão de recursos em geral. Além disso, os portos eles também estão aproveitando essa onda tecnológica, né, da transformação digital, para melhorar a sua eficiência. E isso principalmente por impactos recentes. Né? A gente teve a Covid-19, no começo dos anos do ano de 2020, que veio refletindo nos últimos anos, e mais recente a guerra da Ucrânia. Esses dois temas, principalmente junto com alterações climáticas e esse balanço geopolítico complicado, eles têm impactado muito na economia dos países e, consequentemente, nas exportações e importações, o que gera problemas também para o setor portuário. Então, os portos, as companhias de navegação, os operadores de transporte, eles precisam achar soluções para esse tipo de problema. Eles precisam expandir a capacidade, renovar, expandir frotas, equipamentos, garantir mão de obra adequada, qualificada, melhorar a conectividade e o desempenho, reduzir emissões, né, de carbono. Aí a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade com a Fernanda, e eles têm que construir, então, formas de atender essas necessidades específicas de alguns países, de algumas regiões que lidam aí com esse tema geopolítico, esse balanço complicado. Né? Então, os portos eles vêm adotando aí práticas de sustentabilidade, focando basicamente em 3 temas principais que o Fábio e a Fernanda vão poder explicar um pouco melhor para a gente, que são a eficiência energética, a redução de emissões de carbono e o aumento da biodiversidade. Isso tudo usando soluções de gestão e soluções tecnológicas. Então, acho que já conectando aqui um pouco com o Fábio, né, já que a gente vai falar também agora sobre o setor portuário numa visão mais nacional, os portos, eles além de tudo, eles conectam também com outros modais logísticos, né, com rodovias, com ferrovias, com aeroportos. Então, é um ponto da cadeia bastante importante, e aí, mais do que entender lá fora, acho que a gente precisa entender como é que está no Brasil. Eu acho que o Fábio consegue, melhor do que eu, falar um pouquinho sobre esse cenário. Murad, eu acho que você tocou num ponto importante, né? Hoje é muito claro para o mercado, de uma forma geral, que o porto ele faz parte da cadeia como um todo, né? Ele não é só um ponto, um gargalo, e o Brasil ele já conseguiu evoluir em muitas frentes, que hoje, de fato, o porto ele não é mais o gargalo, efetivamente. É claro que tem muita coisa para ser melhorada, é claro que tem muita coisa para evoluir, mas o porto ele faz parte dessa cadeia logística completa, né? E é de fato um elo muito importante para toda a cadeia. Em se tratando de Brasil, que a gente da Mofat a gente vem avaliando, a gente vem verificando no mercado, né, de uma forma geral, é claro que houve aí do ano passado para o novo ano algumas mudanças, principalmente em relação à Secretaria de Portos, né, a ANTAC. O próprio Ministério, né, de Infraestrutura passou a ser Ministério de Portos e Aeroportos, e claro que isso trouxe algumas novas tendências, né, no que a gente observava antes e se discutia muito no mercado brasileiro, era em relação à privatização das autoridades portuárias. Inevitavelmente, isso é um tema que vira e mexe nas rodas de conversa, né, do setor, mas que de uma maneira a gente vê de uma forma muito clara que esse tema de privatização das autoridades portuárias, de fato, ele deu uma esfriada, tem uma nova filosofia por parte do Ministério, né, em relação a esse ponto. De qualquer forma, está falando também, em linhas gerais, de mercado portuário, né, do setor portuário, ele continuou, ele teve uma continuação de crescimento aí ao longo da pandemia.
e na pandemia o porto ele foi fundamental, né, e não parou, a gente sabe disso, e foi de fato, teve uma expansão muito grande do setor, e assim continuou 2022, e a gente observa que 2023 vai seguir essa tendência, tá? A gente pelo menos mapeia isso e tem isso muito claro. Existe de fato uma tendência, principalmente da parte de containers, existe muita discussão em relação aos maiores navios, que de fato já é uma realidade. O Brasil tem perdido, inclusive, já alguns navios por falta de infraestrutura. A gente sabe que o navio maior, hoje a gente já discute no 366, já se fala no 399, né? Muitos portos e terminais já estão se preparando para poder receber esse tamanho de navio, mas você tem que ter o canal de acesso, obviamente, adequado, aí, com no mínimo 16 metros de calado para receber esses navios. Então, são tendências, navios desse porte, eles trazem uma redução aí de emissão, e isso é muito o porquê desses navios serem a tendência. Eu posso dizer que é a realidade global, né, que está crescendo cada vez mais para justamente você transportar maior quantidade de carga e com isso ter uma emissão muito menor, né? Então, isso já é uma realidade. Aqui no Brasil, existe uma discussão muito grande em relação à infraestrutura para receber esses navios, existe muito o que ser feito em relação a isso, e nesse ponto eu vejo que a gente já está um pouco atrasado. De fato, tem que haver um movimento muito forte nesse sentido para poder a gente poder estar preparado para receber esses navios, isso na parte de container. O setor de portos é muito amplo, né? Tem muita coisa para falar. A parte de grãos, a gente também vê muito investimento interessado, muita gente interessada em investir. Os players são basicamente os mesmos, né? O pessoal do ABC, né? As grandes traders de agro participam desse setor, né? Dessa indústria muito fortemente com investimento. A parte de óleo e gás e energia também está crescendo bastante. A gente viu aí recentemente e vê ainda, acompanha muitos terminais de GNL, né? E ligados a térmicas. A gente já tem Porto do Açu operando isso, e vão ter outros, aí teremos outros, né? Sergipe, enfim, já tem também. E também aí a parte de petróleo, né? O combustível líquido, inclusive, também muita discussão. Existe uma carência, eu poderia dizer, que a gente observa principalmente na parte sul do país, sudeste, em relação a esse tipo de operação, né? De recebimento de combustíveis para poder fazer a distribuição. Então, acho que isso que eu vejo mais ou menos de uma forma geral, e aí tentando só fazer uma ponte para a Fernanda, o que a gente vem observando aí também, falando de operação, de eficiência, dois aspectos que eu acho que a gente pode conectar aí contigo, Fernanda. O primeiro é a mudança de matriz energética dos navios, né? Passando a utilizar, e já tem alguns aí com GNL, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem nenhum terminal preparado para receber esses navios, porque, de fato, você precisa reabastecer, eventualmente, os navios, né? Então, ainda não tem, mas está claro que realmente, os grandes armadores estão vindo muito para esse lado. E também, na parte do terminal, especialmente, a gente observa dois pontos aí do ponto de vista do terminal. Investimentos para o shore power, que é a tecnologia, né, de você conseguir suprir energia elétrica para os navios, fazendo com que eles apaguem, e também muitas ferramentas, muitos estudos, etc., para busca de eficiência, né? Eficiência ligada à diminuição de emissões e assim por diante, né? Então, tentando fazer uma ponte aí para você, Fernanda, esses são dois aspectos que a gente vê bastante em relação a isso. Mas, enfim, estamos passando a bola para você. Obrigada, Fábio. Excelente. Quando a gente fala de tecnologia, a gente acaba conectando com certeza com a sustentabilidade, né? Com a eficiência, enfim. Mas antes de falar disso, eu queria conectar o ESG com o setor portuário. O ESG é aquela sigla que significa Environmental, Social e Governance, e elas são um meio para alcançar a sustentabilidade. E o setor portuário, ele está muito inserido no contexto de ESG, tanto pela interação com o meio ambiente, quanto pela relação com comunidades no entorno e até com os funcionários, e assim como boas práticas de governança, de ética e compliance. Então, não tem como a gente falar de setor portuário sem pensar em ESG, né? Está praticamente embutido. E segundo a ANTAC, é importante dizer que os principais temas de ESG que são naturalmente abordados seriam o aumento de eficiência energética, né, a redução das emissões
de carbono, minimização de recursos naturais. Então, são temas que são os mais relevantes que passam pelo setor portuário. Então, é muito possível de pensar em minimizar o uso de combustíveis fósseis com meios de veículos eficientes, eficiência operacional. Então, uma série de transições tecnológicas, né, para tecnologias sustentáveis, além de programas de reflorestamento. E é importante destacar que a ANTAQ, né, que é o setor responsável pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, eles criaram um índice de desempenho ambiental portuário, que é o IDA, que ele é um indicador que já é muito importante e é utilizado para trazer esse engajamento do setor. Então, esse selo, ele é um indicador que ele gera um selo que as empresas que tiverem um desempenho melhor, mais elevado sobre os aspectos associados a esse indicador, elas são reconhecidas pela própria ANTAQ. Então, já é um direcionamento que é possível de observar que o setor está se antecipando, né, para levar essa visão e trazer um ranqueamento dos principais portos do Brasil. Já é uma forma de engajamento. E então, além disso, também existe outros caminhos, né? A ANTAQ está criando o diagnóstico para identificar impacto que é causado pelas mudanças climáticas para os principais portos do Brasil também. Então, é feito esse trabalho em 2 etapas, né? Primeiro, identifica-se riscos e impactos dos principais portos e depois, identificação de necessidade de prevenção e riscos para esses principais portos. Já é um avanço que antecede qualquer exigência legal. Então, é importante destacar que é um setor que já está trazendo esse engajamento muito relevante e a gente pode conectar com isso com várias oportunidades e tecnologias. Legal, Fernando. Acho que, bom, conseguimos passar, então, pelo cenário nacional, né, as dores que a gente vive hoje com relação ao setor, aí pelo que o Fábio comentou, e também com relação à parte de sustentabilidade, né, que conecta com os portos. E aí, a gente já avançando, então, para essas tendências sendo solucionadas, né, as tendências como solução, na verdade, dessas dificuldades, dentro das soluções com as quais a gente tem trabalhado de ESG, Fernanda, você vê aí alguma forma da gente auxiliar esses problemas aí que vêm sendo enfrentados no tema? Com certeza, uma das coisas que a gente faz aqui dentro da Verum é um processo total de transformação cultural, né? Então, a gente consegue influenciar o projeto, projetos novos, projetos que estejam adaptando, que tenham metas já de redução, compromissos estabelecidos, a gente consegue influenciar nessa transformação cultural, tecnológica, né, para a elaboração desses projetos, para que eles possam ser mais eficientes e representar esse compromisso, né, que as empresas têm estabelecido no mercado. Legal. E do teu lado, Fábio, acho que vocês na Moffatt Nichols aí como grandes especialistas do setor também têm soluções interessantes de engenharia, soluções interessantes de tecnologia, né, para esses desafios que o setor apresenta hoje. O que vocês têm feito aí de interessante que a gente pode falar um pouquinho aqui para o pessoal que está assistindo? Olha, tem um tema muito interessante que a gente desenvolve muito com o apoio de um grupo um grupo nosso que é baseado nos Estados Unidos, que é a parte de resiliência ambiental, né? É muito interessante esse conceito, e é um conceito que ainda eu vejo muito pouco sendo aplicado aqui no Brasil, mas existe já um interesse muito grande, que é você conseguir adequar a evolução do seu projeto e o design do porto, muito levando-se em consideração a resiliência ambiental. Ou seja, hoje é possível você, através de medições e métricas numéricas, né, que isso tudo é criado por nós, você prevê o comportamento de maré, o comportamento de onda, o comportamento de vento ao longo dos anos, né?
há quem diga que você pode chegar até 50 anos de previsão para frente. Claro que isso, quanto mais tempo, mais ampla vai ser a sua margem, né? Mas o interessante é você conseguir chegar num ponto de equilíbrio dentro do projeto, na evolução do projeto, que é levando em consideração todos esses dados ambientais ao decorrer do futuro do projeto, né, do futuro do ativo, e conseguir estruturar, né, e dimensionar o seu projeto adequadamente, para que ele não seja extremamente superdimensionado, né, desnecessariamente, porque obviamente o CAPEX vai ser muito maior, mas que você também consiga garantir a longevidade maior desse ativo. E um ponto interessante que aí dentro do planejamento portuário, que é um braço nosso também muito, muito importante, expressivo, você conseguir fazer as mitigações de riscos ambientais, né? De que forma o porto, através do plano mestre, né? De que forma o porto ele está interferindo nessa sociedade, como a Fernanda bem observou, né? O porto está dentro da cidade cada vez mais, ele faz parte da sociedade, ele faz parte da cidade, e de que forma o porto ele consegue contribuir para justamente, vamos dizer assim, se resguardar, né, de impactos ambientais, mas como também garantir que a sociedade que está à sua volta, né, também viva bem, né? Então, eu acho que esse aspecto de resiliência ambiental é um tema, é uma filosofia aplicada ao projeto, né, ao desenvolvimento do projeto, que é muito interessante. Eu vejo que, ainda bem que tem muita gente mais interessada, né, preocupada no desenvolvimento do projeto com essa filosofia, digamos assim. Verdade, verdade. Queria que você comentasse também, Fábio, sobre aquelas soluções que a gente estava conversando outro dia, a respeito de simulações da operação do porto. Como é que funciona isso? Como é que essa tecnologia é tão diferente aí, que sem dúvida ajuda aí nesse desenvolvimento de um problema que, né, a gente vai até voltar a falar, que é a infraestrutura, né? Não, perfeito. A simulação, na verdade, é um assunto, vamos dizer assim, antigo, mas o que está bacana hoje em dia, e mais, vamos dizer, moderno, é que a simulação ela está sendo muito bem aplicada à operação portuária, né? E mais interessante com isso, até voltando um pouco no começo da nossa conversa, hoje nós temos software chamado FlexTerm, que ele consegue simular a operação portuária, mas também o que está à sua volta, né? Então, é possível também você começar a simular desde a operação marítima, tempo de espera de navio, né, o tempo de manobra do navio, a atracação e amarração, como também a parte de terra. Então, se você tem aí interligado a parte de rodovia, né, o rodo, ou a ferrovia, enfim, você também acrescenta dentro dessa ferramenta de simulação essa operação de maneira que você consiga enxergar principalmente gargalos, né? Eu digo, né, que a simulação é mais para você ter uma noção de como vai ser operado o seu porto, claro que no ambiente virtual, né? E você consegue mudando características do porto, layout, etc., e ver de que forma isso poderia refletir na operação. Então, durante a fase de projeto, também é uma ferramenta muito utilizada, muito aplicada por nós, justamente para ter esse visual e garantir assertividade maior no momento do executivo, né? Quando você for executar o projeto de fato, está muito mais maduro o projeto, a operação do porto. E essa mesma ferramenta também pode emular. A emulação, diferente da simulação, que é feita no ambiente que nós chamamos de offline, onde você seta os parâmetros e, baseado nesses parâmetros, que depois você pode ir brincando com isso, você opera o porto, certo? A emulação, já você pega dados reais do porto, né, dados de operação efetivamente, joga dentro dessa ferramenta FlexTerm, e aí você consegue operar o seu porto com dados reais, principalmente com o objetivo de encontrar os gargalos. Então, é ganho de eficiência, diminuição de emissão, enfim, tempo de espera, de fato ganho de efetividade na operação. Então, uma ferramenta realmente muito bem aplicada e que a gente vê que traz muitos resultados positivos para a vida do projeto. Legal. E isso, sem dúvida, pô, é uma solução extremamente interessante, né? E que vem aí atender talvez as duas principais dores que estão conectadas, né? Que é a questão da falta de infraestrutura. Então, hoje, muitos portos obsoletos, muitos portos que não têm condições de conectar, de fato, todo o modal logístico que necessita aí para realmente
transportar suas mercadorias, o que gera um custo excessivo e deixa alguns portos pouco competitivos, né? Então, gera até uma concorrência, às vezes, desleal, porque aquela falta de estrutura e falta de investimento gera um custo muito alto e que faz com que os grandes transportadores, as grandes armadores aí do setor, busquem por aqueles portos mais bem localizados, com mais estrutura, e aí a gente acaba setorizando demais, né? Acaba focando demais em poucos portos e deixa toda aquela outra gama de portos desatendida, desabrigada. Alguns acabam até encerrando operações porque realmente não conseguem levar adiante, né, pela falta de investimentos. Então, acho que esse tipo de solução que você estava comentando aí, e a gente tentar também trazer tema de sustentabilidade para toda essa cadeia, são 2 pontos fundamentais para que o setor volte a aquecer, volte realmente a tracionar, né, e a gente consiga ter portos mais competitivos, mercadorias mais competitivas e coloque novamente o Brasil num cenário importante globalmente, né, Fábio? Murat, você me perdoa, só aproveitando o que você muito bem falou, eu não posso deixar de comentar, que é muito importante o que você falou. O porto, mais, além de estratégico, de ser um item, um asset estratégico, ele também é um negócio. Né? O porto, ele vive de receita, ele tem lucro, ele é um business, né? Então, ele tem que fazer sentido. A gente tem 7.500 quilômetros de costa. Tem muitas vezes sul-sudeste muito concentrado, mas o nordeste tem que expandir também, o norte, a gente vê o arco norte também, de uma certa forma, com a infraestrutura portuária crescendo, muito por conta do escoamento de soja, né, dos grãos do centro-oeste. Então, esse ponto que você tocou realmente é muito importante. De fato, essas ferramentas, elas podem proporcionar, né, esse tipo de avaliação. E, Fábio, eu não podia deixar de falar, então, já que estamos falando de um negócio, não dá para falar de um negócio sem falar de sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela é um tema transversal, né? Então, com isso, eu acho que a gente consolida esse entendimento de uma forma muito mais ampliada. E é por isso que a gente traz, né, na Verno também essa visão de uma solução de gestão de portfólios, né, que a gente tem, que vai olhar isso tudo, os ativos, os projetos, e a gente vai conseguir entender o que faz sentido para transformar esse negócio em algo que seja, né, perpétuo, que realmente seja um negócio infinito, né, que não seja uma coisa que vai ter um investimento e daqui a pouco vai acabar. E aí, falando de investimentos, a gente não pode deixar de falar de um tema que é extremamente importante, que é a governança e o compliance, né, porque onde tem dinheiro, às vezes a coisa não funciona muito bem, né? Então, é um tema também que é outro desafio importante aí do setor de portos, né? A gente precisa fortalecer a confiança dos investidores para que voltem realmente a trazer dinheiro para esse setor, né? E a gente ter aí uma solução para problemas que às vezes estão aí nessa discussão de vai estatizar, vai privatizar, né? Mas a gente tem que ter confiança dos investidores para realmente trazer o valor aplicado, e isso passa aí por a gente ter, de fato, uma boa gestão, uma gestão rastreável, né, daquilo que está sendo feito. Então, é uma outra solução com a qual a gente também trabalha dentro da engenharia, dentro do planejamento, dentro da composição do negócio, e principalmente a gente garantir uma gestão de mudanças, né, porque toda novidade gera uma certa ansiedade de quem está passando por ela, e aí a gente traz também como uma solução bastante relevante para esse cenário a gestão de mudanças. A gente conseguir gradualmente implementar aquilo que é necessário para que o setor volte realmente a se fortalecer. E aí, Joel, acho que foi esse o papo da noite. Fernanda, obrigado aí pela participação. Obrigada. Também. Devolvo a bola para o Joel para a gente fazer o nosso encerramento. Não, uma pena que chegou ao fim o nosso tempo, porque o papo estava riquíssimo, com vários insights, mas essa é justamente a intenção do Point of View, né? A gente só fazer uma pincelada, abrir aí um pouco, trazer um pouco desses insights, abrir um pouco a mente de todo mundo para o tema que nós estamos discutindo, também apresentar o nosso documento, que você já pode fazer o download, já está disponível aí para você fazer um download gratuito no QR Code que passou aqui na nossa tela. Fique tranquilo, se você perdeu, no final do evento aqui, depois das despedidas, vamos colocar aí o QR Code e também vai estar na descrição deste evento. Gostaria de agradecer, mas também deixar o espaço para as considerações finais de vocês. Fernanda, pode começar. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, então a gente está à disposição e vamos juntos transformar essa logística, né, e o setor portuário com estratégias de sustentabilidade
acopladas. Maravilha. Murat, suas considerações. A conversa boa é assim, né? A gente não vê nem o tempo passar. Quando você vê, já foi meia hora de conversa e com certeza dá para ficar mais algumas horas aqui batendo papo sobre o setor. É um tema bastante interessante, um prazer ter passado esses 30 minutos aí junto com vocês. Espero que quem tenha nos assistido tenha se interessado também né, fiquem à disposição aí. A gente fica à disposição, mas fiquem à vontade para nos procurar para que a gente possa continuar essa conversa. Maravilha. Fábio, gostaria de agradecer você, nosso convidado aí, com as suas considerações finais também. Olha, eu quero mais uma vez agradecer, me senti de verdade muito honrado pelo convite, fiquei muito feliz, valeu demais, obrigado mesmo, espero que realmente tenha de alguma forma contribuído, o que a gente estava falando é um tema muito amplo, né, e a gente tem muito que discutir, e eu acho que um recado final, acho que vamos trabalhar, vamos para cima, porque tem oportunidade para todo mundo, o mercado está aí e o Brasil é carente disso, a gente precisa disso, então vamos trabalhar. Maravilha, obrigado, Fábio. Você que está em casa, vamos trabalhar com a gente também. Quer saber mais sobre alguma das soluções que foi apresentado aqui? Teve solução demais, hein, gente? Sustentabilidade, de tecnologia, de gestão, de compliance, enfim, tudo para você conseguir alavancar o seu projeto. Entre em contato conosco, mande uma mensagem, vai ser um prazer. Nós batemos um papo, entendemos um pouco mais das suas dificuldades, das suas dores, também trazer soluções personalizadas para alavancar os seus projetos. Agradeço todo mundo novamente aí, Fernanda, Murat, Fábio, você de casa pela paciência. Fiquem com Deus e até o próximo Point of View. Tchau, tchau. Tchau.